Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pelo Lento Antropólogo. Este episódio é especial por vários motivos. Primeiro, porque é o episódio que celebra um ano da existência deste podcast. Em segundo lugar, porque é o episódio que se celebra também no âmbito do Dia Mundial da Antropologia. E, em terceiro lugar, é um episódio muito especial também pelo facto de ser o nosso primeiro episódio internacional. E, nesse contexto, recebemos hoje Gisele Soares, antropóloga brasileira, consultora em inteligência contextual, com mais de 6 anos de experiência em pesquisas socioeconómicas e culturais. Atua junto a lideranças e organizações na leitura de contextos e na qualificação de decisões em novas geografias. O seu trabalho articula a antropologia aplicada e a análise estratégica, conectando realidades territoriais e agendas globais. Queremos agradecer-vos por nos acompanharem ao longo deste ano e esperemos que muito mais anos de podcast teremos pela frente. E também esperemos que gostem deste episódio. Obrigado. Está a gravar tudo? Já está a gravar, sim. Então, boa tarde e bem-vindos mais uma vez ao Pelo Lento Antropólogo. Hoje estamos a falar com a Gisele Soares, uma antropóloga oriunda do Brasil. Primeiro queremos agradecer a presença da Gisele e a disponibilidade dela. E iríamos começar talvez por uma pequena introdução, ou seja, falar um pouco sobre ti, o que é que... Como é que chegaste à antropologia, ou como é que a antropologia te encontrou, ou se foste tu que encontraste, como é que foi o percurso académico também um bocado para chegar lá, e falar um bocado do trabalho que tens desenvolvido nos últimos anos, nesse caso. Oi, pessoal, eu me chamo Gisele, sou aqui de Vila Velha, Espírito Santo, né, Brasil, sou pesquisadora, formei em Ciências Sociais em 2018 e me especializei também em Antropologia Aplicada ao Mercado. Atualmente eu estou na área de Geopolítica também, conversando com a Geopolítica. Eu acho que eu tive um encontro com a Antropologia no primeiro período da graduação mesmo, e ali, principalmente com a antropologia urbana. Então, desde a graduação, eu mergulhei em todas as disciplinas ligadas à antropologia, e aí os meus estudos eram sobre coletivos juvenis ligados à cultura hip-hop, e a minha intenção era de olhar para além da narrativa que existia sobre a juventude, ou ela está em perigo, ou ela é perigosa, mas falar de uma juventude potente, de uma juventude que estava criando, de uma juventude que, enfim, era para além do senso comum. E aí eu também, uma questão mais de um grupo social, eu também pesquisava essas questões urbanas, né? Quais espaços eles estavam ocupando, qual novo sentido estava sendo atribuído. Então, entre novas maneiras de ler e narrar o que é estar nesses espaços urbanos, a maioria desses jovens eram de periferias e negros e negras, né? Então, assim, acho que era uma outra leitura para se fazer sobre a cidade, estar na cidade, né? E aí foi nessa minha experiência com a antropologia por um bom tempo, nessa questão da antropologia urbana. Depois eu saí da graduação, fui para um laboratório de práticas urbanas, e que aí eu fui para trabalhar muito mais as periferias, os territórios periféricos aqui da Grande Vitória. Que aí era a gente batia um pouco nessa linha do... Quando a gente está falando sobre periferia, ou tem assuntos, ou tem dados, são poucos dados escassos, ou não tem nenhum, e aí o que reina é o imaginário social das pessoas, né? O que os jornais estão passando, os índices de violência, mas quando a gente chega com a pesquisa de campo, a história era outra. Então a gente tinha ali dados e informações que não estavam em arquivo público e que era o arquivo da própria comunidade, que estavam nas pessoas mais velhas, que chegaram crianças no bairro, porque os pais ali, e aí iam passando um pouco das histórias para outras pessoas. Então, ali a antropologia, a pesquisa de campo, né, ela ajudava a recolher isso e propor serviços e produtos para reforçar essas histórias de senso de pertencimento, assim, né?
Mas foi uma experiência um pouco com campo e depois eu fui conhecendo a pesquisa mais aplicada, né? Mais também, vamos dizer assim, mais corporativa, onde eu não ia mais em territórios, mas eu via dentro da empresa um ambiente a ser também pesquisado, né? Então, assim, a gente também tinha tanto externamente, com clientes, com lançamentos de produto, mas também internamente, né? Como que esse funcionário, esse colaborador se sente, se ele está pertencendo àquele lugar ou não. Afinal, ele está se deslocando para ir para lá. Como que a empresa, através da pesquisa, ela consegue acolher também esse colaborador. Então, foram várias camadas aplicando aí um pouco da pesquisa antropológica. Ok. Pegando nisso, pergunto então de seguida qual é que é neste momento o teu foco principal na antropologia e também para nos falares um pouco sobre o teu percurso profissional e aquilo que fazes atualmente. O meu foco hoje é essa pesquisa mais, como posso dizer, mais a construção de metodologia. Então, assim, dentro da antropologia, a forma como que a gente vai construir esse percurso metodológico. Aqui no Brasil, vamos dizer assim, esse recorte aqui no Espírito Santo, a gente tem um pouco do imaginário do que é a pesquisa e também do que é um antropólogo, se contrata ou não. Às vezes a pesquisa está na mão do marketing, está na mão de um outro departamento. Então, ao mesmo tempo que que eu faço o trabalho de dizer que a pesquisa é importante, eu trago muito desse olhar, dessa construção desse percurso, da importância de se passar pelas etapas, né? A gente não começa logo com a entrevista de cara, mas quem a gente vai mapear, né? Como que a gente vai para esse campo? Então, a gente sente esse campo, dá uma pesquisada, mas também depois a gente aprofunda. Então, essas etapas, eu sou muito metódica, então eu sempre puxo para esse foco. Hoje, eu estou indo muito para o repertório estratégico. O que seria esse repertório estratégico, Gisele? Tem milhares de pesquisas rolando. Hoje a gente tem vários dados acontecendo. Então, o repertório estratégico é muito o que você guarda daquilo, como que você atualiza depois. Um exemplo, a gente faz um projeto em determinado território. Nós temos ali o repertório daquele território. A sua empresa tem informações suficientes daquele lugar. Ao invés de fazer uma outra pesquisa, como que a gente revisita aquela pesquisa já existente? De que maneira a gente atualiza aquelas informações? A gente tira algo novo dali? Ou a gente precisa aprofundar, chamar um especialista que está falando sobre cidade, tem esse recorte. Então, hoje eu acho que o meu trabalho é muito mais nessa coisa do fazer a pesquisa, guardar a pesquisa, mas também sempre voltar na pesquisa, né? A gente entende que conhecimentos, tecnologias, a gente tem muito essa lógica de sempre do novo, mas às vezes o novo é esse antigo que precisa revisitado, ser olhado, ser potencializado. Então, eu estou muito hoje nessa questão do repertório estratégico, assim. Ok. Pegando também nisso que acabaste de falar e nessa questão do repertório estratégico, quais é que foram as tuas influências iniciais no desenvolvimento da antropologia aplicada e como é que puseste isso em prática? A antropologia aplicada, quando eu foi na graduação, eu tinha uma grande questão. Com as pesquisas, enfim, com as entregas das etnografias nas disciplinas, eu sentia muita falta de devolver para as pessoas. Para além de um material, um artigo, enfim. Eu sentia sempre que precisava de algo mais. Até então, e quando terminou a monografia, eu falei assim, tá, o que eu entrego para a comunidade, para a galera que eu pesquisei? Eu não só posso ir lá pesquisar e pronto, acabou, peguei esse conhecimento e informação, estou indo embora e isso está acrescentado no meu currículo. Então, eu comecei a fazer vídeos como entrega. E aí, isso me fez pensar, o que eu estou entregando de uma pesquisa que eu faço? Qual é a devolutiva? Qual é a contrapartida também? Não é também somente tipo, beleza, eu entreguei, fiz a pesquisa, estou entregando um produto. Mas qual é o impacto também que eu estou gerando ali, sabe? O que eu posso dar de contrapartida? Eu posso depois voltar e ajudar alguém, uma pessoa? Então, foi a partir daí que eu comecei a entender, não, eu preciso não somente coletar essas informações e ficar por aqui mesmo, mas como eu circulo isso?
Acho que a aplicabilidade da pesquisa vem muito nessa questão, como eu circulo isso, como eu não deixo isso ter um fim, né? A pesquisa, ela não é um fim, ela é um meio. Então, é um meio que está levando para quais caminhos, sabe? E aí, dependendo um exemplo, entreguei para vocês aqui um podcast, uma entrevista. Mas quais são outros caminhos que vão ser desdobrados daqui, sabe? Do que daqui a gente vai puxar, o que vai ser a lente, né? Que cada um vai ler e falar assim, não, isso daqui tem outro desdobramento. Eu acho que quando a gente entende que a pesquisa, ela não acaba numa entrega, mas que ela é um fio condutor para outros caminhos, eu acho que a gente começa a ver que a aplicabilidade é fundamental. Ok. E como é que se faz as pessoas entenderem a importância e a aplicabilidade que isso tem? A partir da educação. Quando eu tive contato, então, desde a graduação a gente tem assim, beleza, a gente pesquisa e entrega. Mas a gente esquece que a antropologia em si só, ela é educativa. Você está aprendendo com a outra pessoa e vice-versa, né? Nós estamos aprendendo uns com os outros. Então, parte da ideia de como que a gente começa a passar e também tirar do imaginário das pessoas, né? Esse antropólogo distante, esse pesquisador que vem aqui só coletar as informações e vai embora, mas que é uma troca, que é um aprendizado contínuo, né? Então, acho que parte muito da educação, como que você olha e vai começando a pegar esse conceito, essa base da antropologia e trazendo também para elementos mais próximos e atuais, né? Assim, acho que a educação é fundamental, a gente mostrar que a pesquisa ela não acaba num campo. Sim, verdade, verdade. E olhando para isso, e se calhar olhando um bocadinho para trás, pergunto quais é que foram as primeiras experiências com a antropologia aplicada, o momento, os locais, os resultados, as lições aprendidas e apreendidas, como é que foi esse processo? Começou nesse laboratório de práticas urbanas, quando eu vi a possibilidade de desdobramento, a pesquisa chegava, o cliente queria, a gente quer um painel interativo. Então, esse painel interativo era entregado. Mas já havia muito mais conteúdo. A gente tirou aquilo que era necessário, mas sobrou muito mais conhecimento. Então, como que a gente aplica nisso, fazendo workshop, fazendo um outro produto? Sabe? E aí começou essas experiências de o campo vem, o cliente quer X tema, o cliente pediu tal coisa, mas tem muito mais para ser desenvolvido e aplicado. Depois disso, eu trabalhei numa road de comunicação, que a gente começou a trabalhar essa aplicabilidade também, no sentido, veio as informações, e agora como que a gente também faz esse conhecimento também circular dentro da instituição. É um pouco disso também, nem todo mundo vai a campo, mas como que você também aplica internamente para que isso ajude o designer, para que isso que ajude o social media, a também a produzir, a desenvolver esses conteúdos, enfim, puxando outros caminhos para que esse conhecimento seja aplicado e seja desdobrado em outras áreas, assim. Então, eu tive essa experiência tanto na práticas urbanas, no laboratório de práticas urbanas, eu tive isso nessa road de comunicação. Eu não sei se vocês querem um projeto específico. Podes falar no que quiseres, sem problema. Quanto mais informação nós tivermos, melhor para chegarmos para percebermos melhor também o teu lado, porque claramente há uma diferença entre o nosso campo da antropologia aplicada em Portugal e no Brasil, obviamente, portanto é bom termos essa dicotomia. Tá. E eu agora esqueci a pergunta, desculpa. Não sei se eu respondi ou se... Sim, estava a perguntar, tinha perguntado que era para percebermos um pouco quais é que tinham sido as experiências desde o começo desta aplicação, quando começaste a aplicar a antropologia aplicada, ou seja, momentos, locais, resultados, lições apreendidas e aprendidas foram tiradas ao longo deste tempo. E além de projetos, e além de trabalhar para pesquisa para projetos, eu percebi que a antropologia ela também poderia estar mais aplicada trabalhando para lideranças. Vamos dizer, amparando essas pessoas que estão nessas pontas, né? Eu comecei a desenvolver o quadro de oportunidades,
que eu acompanhava os CEOs e diretores executivos em reuniões. Então, enquanto as pessoas estavam falando, eu estava com meu caderno de campo, né, vamos dizer assim, tomando nota, e depois eu vim e falava, olha, tal, Daniel falou X coisa, conecta com tal projeto, a gente consegue mudar esse projeto, adaptar para a demanda do Daniel. Olha, o Augusto, ele trouxe esse ponto, isso aqui conversa muito com o projeto que a empresa fez e nananã, tal. Porque aí é um pouco de como antropóloga conhecer o repertório da empresa, entender quais projetos, o que ela está envolvida, quais temas, mas ao mesmo tempo, em cada situação, poder atualizar de maneira constante aquilo que, enfim, o mercado está pedindo, as demandas estão pedindo, assim. Então, eu também um pouco atuei nessa aplicabilidade de pegar esse registro, que às vezes, muitas vezes a gente só coloca para gravar reunião, mas nunca volta, mas tomar nota, né, fazer ali essa observação de uma maneira mais estratégica para que possa, enfim, alavancar, resolver situações para poder depois as lideranças tomarem decisões e pensarem em ações mais estratégicas. Ok. Nesse contexto, perguntava-te qual é que foi até agora o trabalho de campo mais desafiador ou marcante que tiveste até ao momento? Nossa, o mais marcante foi o projeto Ativar Piedade. A Piedade é um morro que fica localizado em Vitória e é um morro conhecido como um berço do samba, né? Fica ali no centro da capital, então tem toda aquela história voltada para o samba, enfim. Só que aí, em 2018, aconteceu uns ataques ligados à violência urbana e muitos moradores foram embora desse morro. E o lugar onde eu trabalhava tinha como objetivo criar um corredor, né, fazer esse caminho da paz. E aí, foi meu primeiro trabalho como coordenadora de pesquisa. Então, a gente foi a campo, todo esse processo de coletar essas informações. E como era o berço do samba, então na nossa cabeça vai vir, né, relacionada ao samba, todas essas questões. E se mostrou uma outra piedade, um outro território que não estava nos arquivos públicos, não estava nos documentos que a gente estava estudando de forma secundária, né? E aí foi uma familiaridade, porque quando a gente chegava no morro, não era um morro, eu via como um quintal. Era um baita quintal, porque ali eram muitas famílias, todo mundo se conhecia, então eram blocos de família. A família Oliveira ficava aqui, a família Silva ficava ali, então, tipo, todo mundo se conhecia, né? Então foi uma experiência de reativar toda a memória. Como que. Então a gente ouviu histórias desde folclóricas, do tipo, não, porque aqui tem o Saci. E aí você fala, não, ok. E aí eu contava as histórias, né? Porque as casas ficavam um pouco muito mais dentro da mata. Então os mais velhos contavam, não, porque quando eu era mais novo, eu xinguei o Saci. E aí eu fui apanhando de lá até aqui e tal. Então, todas essas histórias, coisas que a gente percebeu como o silêncio foi muito devastador para essas famílias. Elas não podiam fazer barulhos, né? Devido aos ataques, então o silêncio. Quanto mais barulho, mostravam que tinham pessoas em casa. Se tem pessoas em casa, você pode ser o próximo alvo para esse domínio de território. Então, se você pensa bem, um morro que é conhecido pela festa pelo samba, ter que ficar com silêncio era muito cruel, né? Então, a ausência dos barulhos das crianças. Então, a gente percebia como que a ausência desses sistemas de pertencimento, desses repertórios ali, não ouço mais as crianças gritarem. Eu não ouço mais o meu vizinho que costumava ouvir a música. É muito triste eu abrir a minha casa e não ver a minha vizinha porque ela foi embora. Então, assim, a violência era muito simbólica. Tudo que eles estavam acostumados, né, foi tirado de uma hora para outra por uma questão de sobrevivência. Então, foi o trabalho que mais me marcou e sim, em todos os sentidos, como pessoa e também como um profissional, assim. Ativar a piedade. Boa, muito interessante. E agora também pergunto um pouco nessa onda que é, e então qual é que foi um momento se calhar mais caricato ou mais fora da caixa que encontraste ao longo já deste tempo? Se é que há algum, claro. Nossa, acho que quando eu entrei no corporativo, assim, mas saí desses espaços mais
sociais, mais de comunidade, fui para dentro de um escritório. Eu acho que é muito difícil você também, enfim, um tema que que estava trabalhando, inovação, e a pessoa dizer que a minha instituição é inovadora. A minha instituição é inovadora, a gente tem os melhores, todo mundo aqui está alinhado, e toda aquela narrativa. E quando você entra com a pesquisa, você vê que não era isso, né? E aí você tem essa parte de reeducar também quem está contratando a pesquisa, de entender que, olha, a pesquisa vai mostrar realmente que os seus funcionários não estão alinhados, as pessoas não estão vendo a sua instituição como inovadora. Acho que foi o mais desafiador, porque você tinha que ir nesse processo de olhar para o investidor, para o contratante e falar, olha, essa é o resultado da pesquisa, né? E aí, não burlar, é isso mesmo, eu gosto de trabalhar em cima dessa narrativa e tudo mais. Acho que foi o mais desafiador, foi esse campo mais corporativo. Ok. Mostrar o que realmente o campo está dizendo. Assim. Sim. E agora, se calhar, um bocadinho para fechar esta primeira secção, então, fazendo um pequeno balanço destes anos de carreira até ao momento, quais é que foram os principais destaques e as principais contribuições, não só pessoais, como para a disciplina no geral, que tiras deste tempo? Quais foram? Desculpa. Quais foram as principais contribuições, tanto pessoais como para a disciplina, que tiras deste tempo, ao fim destes anos de carreira? Nossa, olha, toda essa relação que eu venho tendo com a antropologia até aqui, acho que o que a disciplina me ensinou e o que eu tiro mais de proveito em todas as esferas é a escutativa e o poder da observação. Porque o ato de você observar, de você analisar, assim, é fundamental. Acho que a gente está tanto na correria, a gente não consegue, enfim, correria, até mesmo no campo, tem que ter paciência com quem está falando, com o que a pessoa quer contar e tudo mais. Assim, eu acho que a escuta ativa e a observação. E o ato de registrar. Acho que afiou muito. Eu tenho como tecnologia escrita, eu herdei isso da minha avó. Eu acho que eu falei que minha avó me ensinou a ter um caderno de campo, porque ela sempre registrava a vida. E antes ela falecer, antes ela parar de escrever, ela me intitulou como escriturária dela, tipo, registra as coisas, né? A história da família, vai registrando. Então, isso afiou muito a importância de ter sempre as coisas registradas, revisitar. Então, acho que escutativo, o registro e a observação participante, assim, levo para sempre. E me ensinou, afiou muito a antropologia. Boa, ok. Então vamos agora passar para outra secção, que é um olhar da antropologia pelo mundo moderno. E queria começar por perguntar qual é que, na tua opinião, achas que é o papel que a antropologia pode ter ou deve ter atualmente neste contexto da sociedade e neste mundo em que vivemos? Nossa, eu estava falando com uma amiga recentemente. A gente está muito nas questões da IA, né? Inteligência artificial. E a gente tem uma inteligência também, que é a inteligência antropológica. Eu acho que a antropologia ela pode e está contribuindo muito nessas questões. Do que a gente vive nessa constante transformação. O cenário global está aí, né? A gente transformação constante e que não é algo recente. Em cada época da história, as pessoas lidaram, né, com algo novo, com essa transformação, mas quando a gente... E o ser humano não acompanha, muitas vezes, não somos máquinas, não estamos nesse mesmo ritmo de tudo que está se passando. Então, quando a gente... a gente vem com a lente, com essa inteligência antropológica, a gente começa a dar uma parada e ler os contextos, né? Ler os cenários a partir das culturas, né? Enfim, de cada sociedade, de cada recorte, de uma maneira muito mais saudável e muito também de uma oportunidade de dialogar. Eu acho que quando a gente tem esse conceito, a gente for olhar esse cenário, né, da globalização e hoje da hiperglobalização,
e que a gente acha que está todo mundo conectado, mas tem a desigualdade, tem as diferenças, a antropologia ela consegue ali navegar nesses cenários e puxar para a conversa, sabe? Acho que eu vejo muito a antropologia nessa contribuição da conversa, a partir de uma leitura de contexto, sabe? Olha, não é isso, não está todo mundo na mesma régua, não está todo mundo no mesmo barco, pode estar no mesmo oceano, mas os barquinhos e os meios de locomoção são diferentes. Então, é entender esses limites, essas conversas, assim. Acho que a antropologia tem muito e tem muito para contribuir nisso, assim, independente da área de atuação. Sim, sim, verdade. E tocaste num ponto que acaba por ir também de encontro à minha próxima questão, que é, na tua opinião, então, como é que as tecnologias digitais e as próprias redes sociais estão a afetar a maneira como hoje em dia se faz antropologia? De um lado, afeta se a gente for pensar naquela antropologia de estar em campo, de ir a campo. Por outro lado, também contribui quando a gente pensa na etnografia, essa etnografia digital, quando a gente consegue fazer essas trocas, consegue ir primeiro num lugar através, usando, sei lá, o Google, usando o Maps ali, então a gente consegue ver como que é e tudo mais. Eu acho que tem e deve-se ter um diálogo, assim, entre o digital e o analógico, e para que a gente possa fazer essas pesquisas, assim, contribuir muito. Exemplo, a gente teve um projeto recentemente, foi numa comunidade aqui de Vila Velha, e que nós estávamos indo a campo, né? Os pesquisadores estavam indo a campo, mas teve um momento, por uma questão de violência urbana, a gente teve que cessar o campo, e a gente estava muito preocupado, né? Tipo, não vai dar tempo, a gente tem um prazo para entregar. E aí que entra as redes sociais, tecnologia. Então, a gente começa a fazer as entrevistas online, coisa que a gente não estava fazendo antes, né? Até então, para garantir, para explicar melhor, enfim, para entender todo o contexto. Então, houve essa questão mista, assim, eu acho que contribui, a gente só precisa entender esse ponto e não perder, assim, essa importância. Claro, claro, concordo plenamente. E nesse caso, perguntava que se além disso existe mais alguma prática ou alguma espécie de tecnologia emergente ou alguma outra coisa que utilizes que está a mudar a forma não só como tu realizas o teu trabalho enquanto antropóloga e se sabes de outros antropólogos que façam isso, que utilizem, que incorporem mais as tecnologias e as novas ferramentas no seu trabalho. Eu sou muito mais analógica, então, assim, eu não... Só em alguns casos, mas eu acho que nada do que seja, tipo, uma entrevista online, essas coisas assim. Existe ela não é antropóloga, ela é socióloga, Nathalie Bocati. Trabalhamos juntas, deixa aqui o nome dela, e ela também está nesse processo do repertório, mas utilizando a inteligência artificial. Então, ela criou uma inteligência, usou ali a inteligência artificial para montar o repertório dela. E aí as pessoas fazem perguntas como que se ela fosse a antropóloga, a socióloga ali respondendo, né? Depois eu posso deixar o link para vocês, enfim, até para outras pessoas testarem, né? Então, ali você alimenta o teu repertório como pesquisador, e aí a pessoa está com dúvida de uma questão específica, então pergunta para vocês, mas na verdade é só inteligência com o teu repertório ali. Ok, isso é interessante e agora estava-me a lembrar de uma coisa que é a antropologia costuma ser uma disciplina por vezes com pensadores já muito arcaicos, às vezes já muito antiquados, e eu pergunto como é que eticamente se olha para isso, para a inclusão da inteligência artificial, por exemplo, numa disciplina que tem estes valores tão fortes? Nossa. Aí você me pegou? Também é necessário, também é necessário. Pensar assim, porque eu acho que também até a gente, eu digo por mim, né, que venho das ciências sociais até e também de crescer numa outra geração que a tecnologia veio chegando aos poucos, né, não nasci ali com um computador, uma coisa assim. A gente tem um pouco
esses receios também tão tecnológicos, pelo menos, né? Muitas das vezes por achar assim, perdeu o campo. Eu lembro muito da professora, não se transcreve áudio, né? A gente tem que escutar para poder pegar os dispositivos das narrativas, para todo esse processo, assim, né? Então, é um pouco ainda um campo que eu preciso explorar, assim. Ok. Então, quais é que são as áreas que achas que dentro da antropologia ganharão mais relevância nos próximos anos? Aquelas que vão começar a estar mais em foco? Nossa. Eu vejo essa questão da antropologia urbana. A gente tem todas essas questões também relacionadas às mudanças climáticas, então boa parte da população está também nos centros urbanos e dentro dos centros urbanos, essa margem da periferia, né? Então, assim, a gente tem esse olhar para poder dar atenção, né? Enfim, de como trabalhar e dialogar, né, também com essas agendas que estão aí que estão aí no mundo todo. Então, como que a gente, antropólogo, dialoga e pesquisa, envolve. Essas questões também tecnológicas, essa antropologia pensando em inteligência artificial, pensando nas tecnologias emergentes. A gente tem essa questão muito em alto sul global, então também como que a gente olha para essas questões. Eu tenho conversado com algumas pessoas e se pensar nesse emergente também, essas questões da antropologia ligada aos negócios, aos mercados emergentes também. Então, está toda essa questão. Eu vejo essas três, pelo meu círculo, pelo que está no meu radar, assim. Boa, ótimo. Ok, então para agora também fechar este capítulo, fazia duas questões. A primeira passa por perguntar como é que o público que não conhece tão bem ou não está por dentro do que é que se faz nesta área, como é que se pode envolver mais nela nos dias que correm? E aliado a isso, como é que se pode fazer uma melhor disseminação e mais eficaz da antropologia? Comunicando. Comunicando, assim, eu acho que a gente precisa tirar tanto os termos acadêmicos e os termos também do mercado e trazer mesmo para perto o que se. É o que a gente faz, que é traduzir, mas acho que a gente tem dificuldade de traduzir o nosso ofício, que é a antropologia, para demais pessoas, assim, né? É falar que essa parte da comunicação, assim, eu digo muito por mim e também por algumas pessoas que estão à minha volta. A gente está ou no LinkedIn ou a gente está, enfim, em outros lugares, e a nossa escrita e a nossa forma de comunicação, às vezes, está muito distante, está distante de algumas pessoas. Então, como que a gente abre a gente precisa abrir esses espaços para dialogar. Eu faço muito conversas informais, no meu caso aqui, eu uso muitas conversas informais para quem está na área ou para quem, enfim, quer alguma coisa relacionada à pesquisa, para ir decodificando o que é antropologia, o que é fazer uma pesquisa, que não é um bicho de sete cabeças, mas que é acessível e, enfim, que as pessoas podem estar se aproximando, podem estar fazendo um curso, mesmo que curto, para poder saber se aproximar, assim. Parte da comunicação e da acessibilidade. Ok, ótimo. Passando agora para uma próxima secção mais focada na parte da antropologia aplicada, queria começar por perguntar quais é que são, na tua opinião, as principais diferenças entre a antropologia aplicada e uma antropologia mais académica? Apesar de a antropologia, enfim, acadêmica, a questão do tempo também, acho que a primeira coisa é a questão do tempo. Acho que quando a gente está na academia, a gente tem um tempo maior para pesquisar, um tempo maior para se dedicar. Mas se você está com uma antropologia que você, enfim, você é um antropólogo e está no mercado, está numa instituição,
o tempo de pesquisa é mais curto. O tempo de fazer esse processo é um pouco... precisa dessa agilidade, vamos utilizar esse termo, né? Porque às vezes a gente pensa que é muito corrido, mas eu acho que a pesquisa, existe essa questão também da pesquisa aplicada ser mais estratégica. Você precisa olhar o campo e pensar nessa estratégia. Você não vai e fica semanas lá, pesquisa, volta. Não, você precisa de ser estratégico para olhar, fazer esse raio-x e pensar, não, essas metodologias, vou inserir isso aqui, vou usar essa ferramenta, vou fazer uma pesquisa quant primeiro, sabe? Eu acho que há essas diferenças, assim, que no início da minha jornada profissional foram bem difíceis, né? Fiquei mais de 4 anos, praticamente quase em um tema só, usando muito isso. Eu chego no mercado e eu tenho que ir para um território e ser bem estratégica e para poder, em um mês, fazer essa pesquisa e entregar, sabe, para outro setor. Então, acho que essa questão do tempo e da estratégia fazem elas serem diferentes, assim. Ok. E além do tempo e da estratégia que acabaste de mencionar, que outros desafios e questões são abordados na antropologia aplicada e que são importantes na utilização da antropologia aplicada? Desculpa, com... Falaste ainda agora da questão do tempo e da questão das estratégias. E eu pergunto-te quais são os outros principais desafios e questões abordados na antropologia aplicada e que são importantes. Alguns desafios também, acho que quando a gente... Essa questão da bibliografia. Mas quando a gente está nessas questões de pesquisa aplicada e tudo mais, a gente... O tempo implica também no aprofundamento de dialogar com outros autores, né? A gente... Não é que a gente faz substituição, né? A gente chama os especialistas, né? Quando a gente está nessas pesquisas mais de mercado e tudo mais, assim, apesar de a gente fazer leitura. Mas eu não tenho tanta experiência mais da acadêmica, né? Eu terminei a graduação e depois da antropologia, e fui para o mercado e fui me especializando enquanto estava nesse processo. Então, assim, da academia mesmo, são essas questões que mais me ressaltam, assim. Tempo, estratégia e biografia. Ok. Também já tinhas tocado um bocadinho nesse ponto há bocado, e então eu gostaria de perguntar quais é que são agora os principais desafios de aplicar os métodos etnográficos em ambientes corporativos ou governamentais? Os desafios... Nossa, porque, igual eu falei antes, assim, né? A gente tem esse desafio de entendimento, e se a gente às vezes perde tempo tentando mostrar algumas coisas, mas eu acho que quando se traz os termos corretos para o que a gente está fazendo e usando, acho que não tem tanto desafio assim. Eles entendem sobre entrevistas, eles entendem dessa importância porque vai gerar insight, vai gerar inovação, vai gerar... Então, assim, eu acho que é mais a questão de entendimento das pessoas e do tempo e do que vai vir do campo, que é um desafio. Acho que as metodologias, assim, não... A não ser que ser bem explicada, há uma questão de números também. O mercado gosta muito de número, né? Quanto mais entrevistas, quanto mais pessoas, isso é bom, talvez, para comunicar. Mas quando a gente olhando para nosso lado antropólogo, a gente sabe que a gente pode conversar com 300 pessoas, só que a gente também vai encontrar 50 que vão aprofundar no tema, e os outros vão ser muito... senso comum, assim, das narrativas, do que a gente quer, um exemplo de mercado. Eu quero falar sobre o produto, sobre moda, calçados. E o cliente quer 300 pessoas, em que a gente poderia fazer menos e ter mais resultado do que entrevistar 300 e nem todos saberem
responder a pergunta, sabe? Eu acho que isso é perda um pouco do tempo e não é estratégico. Então, tem que dialogar que não é o número, mas a qualidade que é importante, assim. Ok, ok. Então, antes de passarmos à próxima parte, perguntava, na tua opinião, como é que a antropologia pode abordar temas mais sensíveis como fé, espiritualidade, tradições, etc., sem interferir ou julgar? Ou seja, como é que se pode equilibrar uma objetividade científica com esta observação prática destas coisas sem haver um julgamento? Olha, toda vez que a gente vai para o campo, acho que uns princípios assim do antropólogo também é essa questão da ética e do respeito, assim, né? Então, isso vai surgir, isso vai ultrapassar a gente, mas eu acho que é uma questão da escuta e de como que a gente também pode olhar para isso. É igual eu falei assim, essas leituras que são pequenas, né? A gente tenha talvez em um território em que a religião é muito importante, mas como que a gente escuta, entende que isso é talvez uma força e como vai muito de acordo com o campo em si. Eu nunca tive uma experiência assim. Isso me fez lembrar um filme que tem um pouco dessa questão de ancestralidade e desenvolvimento, e aí isso me chamou muita atenção na época, porque isso às vezes acontece mesmo, que perdi o foco, desculpa. Era uma loja, era um comércio, e aí havia várias transformações, né? Estava chegando uma rede de fast food, era um restaurante familiar, só que não foi passada adiante essa questão da espiritualidade e ancestralidade. Então, uma criancinha chega e vê no quarto do avô um pôster. E aí ela dá uma passada de mão no pôster. E aí esses anciões, esses ancestrais que estavam num plano divino, eles falam, opa, lembraram da gente. E intervém na jornada, né, do negócio. Então, assim, não tem como separar, é uma mistura, isso está presente no projeto Ativar a Piedade. A gente viu muito isso também. Existiam as benzedeiras e as parteiras, então a gente também comunicou isso, porque isso fazia o morro ser o morro. A gente sabia que boa parte das pessoas nasceram, na verdade, dessas parteiras e passaram por essas benzedeiras. Era uma entrega que não era isso, estava voltada à violência, mas a gente viu que isso fortalecia a comunidade em si, que era uma forma também de reverenciar. E tinha uma coisa que impactou muito também o projeto, que foi essa questão de todas as pessoas que nasciam pelas parteiras, elas recebiam tipo uma palavra. E a gente entrevistou pessoas que falavam, olha, você vai ser grande na comunidade. São eram as pessoas que tinham escrito livros, pessoas que estavam indo viajar pela primeira vez, indo para outro estado. Então, assim, acho que vem isso, mas vale muito também depender de como isso vai afetar ou não, mas sempre o respeito e a ética, assim. Não sei se eu consegui responder, mas eu nunca tive Não, tentar. tudo foi ótimo. E até porque acabaste por tocar já num ponto que eu ia perguntar agora a seguir, que era precisamente, e para iniciar esta próxima secção, se existia algum livro, filme ou experiência que mudou a forma como vês o mundo e como olhas para as questões que acabaste de mencionar, e também já falaste um bocadinho sobre isso, mas ia então perguntar-te que mais coisas é que podes aconselhar, ou que gostaste, ou que te fizeram mudar a tua opinião, o teu olhar sobre o mundo, sobre a própria disciplina. Teve esse filme, acho que é Os Irmãos Guardiões, acho que é esse nome traduzido, Os Irmãos Guardiões, que me fez pensar essa questão de fé, ancestralidade e negócios, né, esse envolvimento, porque eu cheguei a uma época trabalhar perpetuando gerações, né, então o que se passa de uma família para outra, né, mas olhando também para o meu campo da assim, essa alta etnografia que a minha avó me passou escrito, então esse filme foi muito importante. Um filme que marcou também a forma para se pensar trajetórias de vida, se pensar pesquisa, foi As Vozes do Gospel, que vai falar sobre um coral
uma igreja batista afro-americana, vai criar um coral, e aí tem todo aberto esse processo de seleção, e quando se abre, então, vem pessoas de diversas regiões, e ali elas contam a sua história com a música, porque pararam, porque elas querem fazer parte. Então, acho que esse quê da trajetória de vida, né, da importância da gente entender ali o ser humano, enfim, onde se passou e o que está fazendo agora e o que quer para o futuro, acho que isso aguçou muito essa importância da escuta, né? Acho que esses dois de filme que marcaram muito. Livro tem O Arquivo das Crianças Perdidas, que marcou bastante, que fala dessa trajetória, né, dessa migração das pessoas do México para os Estados Unidos. Então é um casal que tem filhos e que eles vão ensinando, os filhos vão observando os pais, como os pais documentam a viagem, e aí no final eles também resolvem fazer as suas próprias documentações. Então foi um livro que me marcou bastante, assim. Maravilha. Depois nós partilharemos estas sugestões para as pessoas poderem seguir. Então, pergunto agora como é que a tua visão do mundo mudou, ou não, desde que começaste a estudar e a trabalhar com antropologia? Nossa, mudou muito. Mudou muito porque eu falo que acho que o olhar treinado, eu já não saio tipo, né? Eu sempre tô de ouvido sempre atento, né? Eu ando no transporte público, então eu vou captando essas histórias assim, então eu tô sempre muito envolvida com aquilo que eu escuto, né? Então, acho que aguçou muito a minha escuta, a entender, porque é como se me tirasse da minha vida, me tirasse um pouco do meu mundo e eu me colocasse no mundo do outro, mesmo que seja em uma viagem de transporte público, sabe? Eu acho que esses pequenos recortes vai me ajudando a ler o espaço à minha volta, sabe? Então, a antropologia mudou muito e me fez ser muito questionadora também, me fez questionar muitas das coisas. Mas por que isso está acontecendo? O que levou isso? Então, a traçar também esses possíveis campos, né? Esses trânsitos sociais, assim. Então, foi, foi um, foi uma foi um divisor, assim, essa parte da antropologia, na minha vida pessoal, profissional, assim. Boa. Muito bem. Então, agora uma pergunta um bocadinho mais fora da caixa, digamos assim. Se pudesses conversar com um antropólogo ou com uma figura histórica do passado, quem é que seria e porquê? Nossa, Malinowski, para poder entender sobre os registros, sobre essa questão de estar ali, sabe? Eu acho que, devido ao fato do registro do caderno de campo, né, ser uma coisa que eu preservo, mesmo que depois seja ele digital, sabe? Chegar do campo e escrever ali, eu acho que tá ali, entender essa importância dos registros seria uma pessoa que eu ficaria na ilha por um tempo. Sem problema, desde que eu aprenda a registrar tudo certinho. Percebo completamente. Ok. Então, a esta altura, quais é que são os teus principais sucessos, também as decepções e como é que olhas para desafios futuros? Nossa, sucessos. Eu acho que. Nossa, muito difícil falar da gente mesmo, né? Acho que sucesso foi passar por esses projetos, ainda mais que de cunho social, porque assim que eu entrei na universidade, eu perdi o meu primo para violência, e estar nesses espaços, acessar e propor novas narrativas, né? Enfim, também é uma forma que me refigurou por dentro, né? De uma certa forma, me tratou.
eu sempre falava assim, poxa, eu queria contar para fulano o que aconteceu, como que é lá, sabe? Então, eu acho que o meu sucesso foi passar para esses lugares e poder fazer a transformação e impactar com os projetos, com as pesquisas. Meus desafios, você perguntou, né, também, é isso? Os desafios agora é mostrar a importância como antropóloga do registro, a importância dessa sustentabilidade de pesquisa, de como que a gente olha para a nossa trajetória e se pergunta quais temas, quais projetos, acho que é um pouco disso aqui, né, que a gente está fazendo, como que a gente atualiza, o que isso nos ensinou, acho que esse é um pouco do meu desafio, é o repertório estratégico, tanto para pessoas, mas também como para negócios, visto que hoje a gente tem enfim, esse trânsito, essa movimentação, né, de imigrantes, sejam de pessoas indo trabalhar em outros lugares, seja por refugiados, e como que a gente trabalha e cuida como pesquisador desse repertório dessas pessoas para que nessas novas geografias elas se desenvolvam, elas apliquem os seus saberes, tecnologias, suas formas de fazerem as coisas e se estabeleçam assim. Então, acho que é um pouco do meu desafio nesse novo ramo de pesquisa, assim, nesse novo campo, né? Ok. Então, agora estamos a entrar na fase final da nossa conversa e nós costumamos aqui fazer uma pequena brincadeira para aliviar também um bocadinho a conversa. E então, nós temos aqui algumas questões, duas, três questões para ser de resposta rápida, mas tem cenários que acabam por ser meio engraçados e que nós gostaríamos de ouvir a perspectiva. E a primeira é: como convencer as pessoas de que observar hábitos estranhos é um trabalho sério e não apenas uma desculpa para bisbilhotar? Ah, tem que ser rápido? Tem que ser rápido, até porque já estamos a chegar ao limite de tempo da chamada, portanto... Gente, é pensar assim que a vida da pessoa, mesmo no off, ela é uma rede social, ela não tá lá no feed passando e olhando a vida de estranhos e também observando outras culturas, né? É a mesma coisa, só que a gente faz isso ao vivo. Ok. Se um antropólogo vai estudar uma nova comunidade e ele já tem o Wi-Fi, isso ainda conta como trabalho de campo? Oi? Não, desculpa, repete, por favor. Se um antropólogo for estudar uma nova comunidade e eles já tiverem Wi-Fi, ainda conta como pesquisa de campo? Sim. Ok. E, finalmente, pergunto: o que é mais difícil? Aprender a linguagem de uma tribo isolada ou tentar entender um grupo de adolescentes no TikTok? Eu acho que eu acho que é adolescentes. Justo, eu também escolheria isso, sem dúvida alguma. E, para fechar, que mensagem é que gostarias de deixar para aqueles que estão agora a começar a explorar ou a ter interesse na antropologia? A mensagem que eu deixaria é que a antropologia, enfim, essa área que elas vão inserir agora, ela é totalmente viva. A gente não tem, apesar de ter metodologia, ela é viva, porque o campo é vivo, as culturas se movimentam, sabe? Então, venham sabendo que vocês precisam ser dinâmicos e flexíveis, porque é isso, assim, não tem como ficar presos. Assim, acho que a gente se movimenta de acordo com o movimento do outro, assim. Então, acho que é muito nessa vivacidade. É uma disciplina viva, é uma disciplina que fala de vida de várias camadas, seja entre os animais, seja você pensar numa antropologia biológica, sabe? Então, assim, é vivo. Então, venha sabendo que você vai ter que ser dinâmico e flexível. Ok. Que conselho darias ao teu eu mais jovem, se pudesses voltar atrás? Relacionado à disciplina, o curso? Qualquer coisa. Tudo. Se for seu curso, valorize as disciplinas de estatísticas. Se for para o meu eu mais jovem,
aproveita mais o tempo, não olhe tanto para o relógio. Acho que eu ficaria... Não controle o tempo pelo relógio, mas pelo relógio da vida das pessoas, assim, no Ok. sentido de aproveitar mais. E, finalmente, qual a maior lição que a antropologia já te ensinou sobre a humanidade? Que nada é do jeito que eu penso. Não é o que está na minha cabeça, sabe? Acho que a antropologia me tira e está sempre me tirando do senso comum. Eu preciso ouvir, eu preciso ver, eu preciso sentir, e aí eu vou saber realmente o que é o ser humano, assim. Ok. Com isto concluímos. Eu quero antes perguntar ao Daniel se ele tem alguma questão para fazer para encerrarmos. Sim, falaste há bocado num filme, mas talvez para terminar, e nós também costumamos perguntar isto, é se existe algum livro, filme, álbum, música, seja o que for, assim, algum produto de mídia que tu recomendarias às pessoas para ler. Tenha a ver com antropologia ou não, alguma coisa que tenha marcado e que tu achas que toda a gente deveria ver, ouvir, ler, seja o que for. Tem um que chama Rádio Ambulante. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram. Rádio Ambulante eu digo assim, é maravilhoso. Tá em espanhol, mas acho que também tem a opção de colocar em inglês. E aí são, vamos dizer assim, pesquisadores, né? Acho que toda pessoa que vai a algum lugar e tá ali ouvindo, fazendo entrevista, é muito interessante, assim. Então, tem várias histórias da América Latina e fora da América Latina. Então, acho que são muitos ouvidos para a gente saber o que está acontecendo em outro lugar a partir da perspectiva da pessoa, assim. Então, eu deixo o Rádio Ambulante para vocês ouvirem aí. É muito bom. Ok, pronto. Queremos agradecer o tempo que disponibilizaste para falar connosco. Foi a nossa primeira conversa intercontinental. Esperemos que não seja a última. E pronto, obrigado por este bocadinho e esperemos que tenhas gostado desta conversa. Eu que agradeço, estou muito feliz, muito contente de poder falar sobre a antropologia, trazer a minha visão, assim, a minha experiência, na verdade. E estamos aí. Ok, muito bem, vá. Então, obrigado e vemo-nos em breve. Obrigado por estarem presentes em mais um episódio do Pelo Lento Antropólogo, desta vez em conversa com a antropóloga Gisele Soares, o nosso primeiro podcast internacional. Obrigado mais uma vez e ficamos à vossa espera no próximo mês para o próximo episódio. Obrigado.